O filósofo norte-americano Peter Crift tornou-se conhecido no Brasil por seus diálogos socráticos, em que simula encontros de Sócrates com filósofos modernos, de Descartes a Sartre. Demonstra, por meio de uma lógica socrática, os erros lógicos destes mesmos filósofos modernos. Mas Crift já escreveu muito mais do que se publicou de sua obra aqui no Brasil. Um bom exemplo do talento filosófico de Crift é esta Suma Filosófica, em que ele, seguindo o estilo das sumas medievais, ele faz uma apresentação enciclopédica da filosofia e de suas questões fundamentais. O formato, por assim dizer, da Suma é a apresentação de questões que podem ter uma resposta afirmativa ou negativa. Para se chegar a essa resposta, que no mais das vezes é afirmativa, o autor começa expondo objeções à afirmação. Em seguida, contradiz essas objeções com um argumento de autoridade e propõe uma solução para a contradição. Finalmente, rebate as objeções uma a uma para exemplificar, para exemplificar o procedimento, traduzi e vou apresentar para vocês a primeira questão da Suma Filosófica de Peter Crift, que toca num ponto nevrálgico do conflito entre a filosofia, tal qual era concebida na Antiguidade e na Idade Média, e tal qual ela é concebida no do século XVII aos dias de hoje. Vamos, portanto, à seguinte questão. A filosofia ainda pode ser corretamente definida como amor pela sabedoria? Notem, antes de mais nada, que amor pela sabedoria é literalmente a tradução da palavra grega filosofia. Filo, amor, sofia, saber, sabedoria. Bem, essa palavra foi provavelmente criada por Pitágoras e passemos então às objeções levantadas por Peter Crift. Objeção 1. Parece que não. Amor pela sabedoria é uma definição nominal oriunda da etimologia e da história, vem de Pitágoras e de Sócrates, e isso não é suficiente para definir a essência da filosofia. Objeção 2. A filosofia nas universidades hoje não é mais concebida nem praticada da maneira de Sócrates e de Platão. De fato. Objeção 3. Não vivemos mais em uma era pré-científica, como a era dos filósofos gregos. A ciência tornou questionável o conceito de sabedoria e do amor por ela. Sabedoria não é uma ideia verificável ou falseável, como qualquer ideia científica. Não é matemática nem empírica. Logo, não se pode provar que qualquer ideia seja sábia ou não sábia por observação empírica ou cálculo matemático. Sabedoria, portanto, é uma noção subjetiva. Objeção 4. Sabedoria é um fim muito elevado para ser atingido. Esclarecimento das linguagens e dos conceitos é a tarefa mais realística da filosofia. Aqui, Crift visa, sobretudo, a filosofia anglofônica, herdeira do positivismo lógico e de Wittgenstein, para os quais a filosofia se reduz ao esclarecimento da linguagem e dos conceitos. Objeção número 5. Se a filosofia é amor à sabedoria, ela é um tipo de amor. Mas não existe uma ciência do amor ou uma prova da amorosidade.
Amor é pessoal, subjetivo e inverificável. Objeção 6. A filosofia não resolve suas questões mais importantes porque, como disse Gabriel Marcel, um filósofo francês, também pouco conhecido aqui no Brasil, as principais questões, as questões mais importantes da filosofia, elas são mistérios e não problemas. São questões sobre quem questiona, questões nas quais quem questiona está necessariamente envolvido, sem o necessário distanciamento científico. Então, a filosofia, conforme sua definição tradicional, é uma busca infrutífera, um jogo com conceitos, ou mais simplesmente, pura masturbação intelectual. Objeção 7. Definir a filosofia como amor à sabedoria é confundi-la com a religião, o que é errado, sejam esses dois empreendimentos legítimos ou não. Se ambos são legítimos, a definição confunde duas coisas legítimas, mas diferentes, fé e razão. 2. Se religião é ilegítima, pois não existe Deus, a filosofia também é, pois tem em Deus um de seus objetos. 3. Se a religião é legítima sabedoria, a filosofia não é, pois se só Deus é sábio, nenhum homem é sábio. Então agora vem o do contrário. Do contrário, os três fundadores da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram também os maiores filósofos de todos os tempos, definem a filosofia como amor à sabedoria. Respondo que, então essa parte que ele vai dar a posição dele, respondo que filosofia pode ser tanto uma essência objetiva e imutável que nós descobrimos, quanto uma invenção humana mutável que nós criamos. Se é a primeira coisa, a essência objetiva, então todos os argumentos a favor de um conceito mutável, moderno e científico falham, pois o que Sócrates descobriu, a filosofia tal qual ele a descobriu na prática de seus diálogos, Sócrates descobriu. Se, entretanto, a filosofia é uma invenção humana, então ela pode ser definida de acordo com o conceito, plano, design e intenção de seus inventores. Mas, como já vimos, seus três primeiros inventores a definiram como amor à sabedoria. Portanto, ela deve ser definida como amor à sabedoria. Antes de concluir sua resposta, Crift faz uma aparente concessão aos modernos. Deve haver outros empreendimentos legítimos e valorosos que podem ajudar a filosofia e ser ajudados por ela, como a análise lógica da linguagem ou empreendimentos que, ao longo da história, foram se distinguindo gradualmente da filosofia, como as ciências, ou empreendimentos que parecem filosofia de algum modo, mas não de todos, como os aspectos sapienciais da religião, não importa se baseados na fé ou numa revelação divina sobrenatural, como no Ocidente, ou numa experiência mística, como no Oriente. Mas os valores desses empreendimentos não justifica confundi-los com a filosofia. Pelo contrário, exigem a distinção para preservar suas identidades, bem como a identidade da filosofia. Agora, então, passemos às respostas às objeções. Bem, a primeira objeção dizia que a etimologia da palavra era insuficiente para dar uma definição. Resposta a essa objeção: nada impede que uma definição nominal coincida com uma definição real.
Por exemplo, democracia significa nominalmente, por etimologia, e realmente, governo do povo ou da maioria. A filosofia não deixou de ser amor à sabedoria para ser o cultivo da inteligência ao mudar de Atenas para as universidades de Oxford ou de Harvard. A segunda objeção era a da mudança de método. E a resposta é verdade que o termo filosofia passou a designar outras coisas além de amor à sabedoria. Sofística, intimidação de não especialistas por terminologia técnica, doutrinação ideológica e propaganda, coisas que afastaram o amor à sabedoria de muitos departamentos de filosofia das universidades atuais. Mas o abuso do termo não impede seu uso. A terceira objeção era que a ciência moderna superou a filosofia. Resposta: assume-se aqui que a ciência moderna persegue o mesmo fim que a filosofia com melhores meios e métodos. Não é verdade. O método científico é melhor que qualquer outro para tratar de questões puramente físicas, empíricas, quantificáveis. Daí se deixarem de lado questões que não podem ser investigadas pelo método científico. De resto, o conhecimento científico, exceto o matemático, não é definitivo, podendo ser superado por novas descobertas. Bom, a quarta objeção falava num objetivo mais concreto. E a resposta à objeção 4 é: a filosofia realmente aspira à elevada meta da sabedoria. 1. O conhecimento das causas últimas. 2. O conhecimento não de fatos, mas de valores, virtudes, direitos e deveres. 3. O conhecimento do invisível, mais do que do visível, coisas como Deus, liberdade, imortalidade e o eu, o self. Esse conhecimento é sabedoria e é uma meta elevada demais apenas para materialistas e cínicos. A questão, o que é uma meta elevada, é evidentemente uma questão filosófica. A quinta objeção era aquela que falava que amor não é ciência. Bem, a resposta é assim: não há ciência do amor como objeto. Mas a filosofia não é a ciência do amor, ela é amor. E eu acrescentaria, sem demérito para os filósofos profissionais, que o filósofo é essencialmente um amador. Objeção 6 era aquela que a filosofia não soluciona problemas, pois joga com conceitos. Resposta à objeção 6. Realmente, a sabedoria é um conceito pessoal. Ao contrário da lógica, ela difere de pessoa para pessoa, e é por isso que há tanta discordância entre filósofos. Mas a verdade não é relativa, pois o relativismo é um contrassenso filosófico. Se tudo é relativo, inclusive essa afirmação, então essa afirmação, é autocontraditória. Objeção 7. A filosofia confunde-se com a religião. Resposta à objeção 7. A religião pode fazer as mesmas perguntas da filosofia, mas seu método de respondê-las é diferente. Fé, crença, escrituras, profetas, experiências místicas, tradição e autoridade, e não simplesmente razão, que é o método da filosofia. É isso por hoje, pessoal.